Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu vou ler o texto do versículo 1 ao versículo 10. Ele diz assim nos dois primeiros versículos: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Duas coisas: deixar e desejar. Deixar e desejar. É o fundamento do crente. Me converti, eu preciso deixar. E agora eu preciso desejar. Eu preciso deixar as coisas que eu praticava e agora eu preciso desejar aquilo que eu devo praticar. Então Pedro coloca com uma sabedoria extraordinária, pelo Espírito Santo, para que a gente comece a entender que o que nós precisamos fazer é deixar. Deixar o quê? Deixar primeiro a malícia, o engano, os fingimentos, as invejas e todas as murmurações. Isso faz parte de todo o pacote do ser humano. Todo ser humano é malicioso. A gente sempre acha que alguém está fazendo alguma coisa. A gente sempre julga alguém. A gente sempre diz assim, não é bem assim. Há sempre uma malícia no coração do ser humano. Não só a malícia, como há enganos. Quem nunca foi enganado e principalmente quem nunca enganou. E fingimentos. É impossível alguém dizer que nunca ninguém fez isso, né? Se alguém falar assim, pastor, eu nunca fiz isso. Desculpa, mas eu tenho que coçar a cabeça, porque é mentira, nós fazemos isso o tempo todo. Quem nunca teve inveja? Mas o que Pedro começa a falar para a gente, deixando, é abandonando, para com isso. Vocês não podem ser mais o que vocês eram antes. O que Pedro traz para a gente é, como eleitos por Deus, chamados para ser um sacerdócio real, é deixar, abandonar. E não só isso, agora também desejar. Desejar o quê? O que fazemos antes? Não. Desejar o leite racional. Eu acho isso aqui extraordinário, porque ele diz desejar afetuosamente, amorosamente. Pensa num neném recém-nascido. Ele não tem noção, é um pecador. A Bíblia diz que em pecado me concebeu minha mãe. Mas ele não tem noção de que toda essa carga de maldade está nele. E o que ele deseja? O leite da mamãe. É isso que ele está falando. Somos pecadores, mas o desejo do recém-nascido é o quê? A mamãe, o leite da mamãe, o alimento que é essencial e que não precisa mais de nenhum outro alimento. Pedro está falando para a gente, desejem desse jeito, como se fossem crianças recém-nascidas. Abandonem, deixem o pecado e agora busquem o leite racional, o melhor leite, o leite principal. Desejando como uma criança. Que para o nosso crescimento, nós precisamos deixar e desejar. Deixar o pecado, deixar a inveja, a malícia, deixar tudo de lado. E agora pedir, alcançar, afetuosamente desejar o leite racional, que é o principal para o nosso crescimento. Se é que já provaste que o Senhor é bom. Só pode se alimentar deste leite quem provou que o Senhor é bom. Quem não entendeu que o Senhor é bom, nunca vai experimentar desse leite. Quando fala benigno, quer dizer que a característica de Deus é de bondade. Deus é bondoso e Ele nos dá o melhor. Então, quando Pedro traz esse entendimento para a gente, ele quer dizer para nós, a fonte principal do leite, do alimento do cristão é e sempre vai ser a palavra que vem de Deus. A fonte, o leite materno, o leite principal, a essência do cristão, ela não vem de outro lugar, ela só vem de Deus.
e só pode provar, só pode experimentar aquele que sabe que toda bondade vem de Deus. Senão não consegue experimentar, senão não tem noção do que é isso, senão não pode nem deixar o pecado. Porque só deixa o pecado aquele que entende que Deus é bom. Deus é bom. O que eu estou fazendo? Eu preciso mudar a rota. Preciso mudar o rumo, preciso mudar a minha cabeça, eu preciso desejá-lo, eu preciso amá-lo. E num período, num tempo de completa dificuldade, é esse momento que nós precisamos nos agarrar mais a Deus, como se tivesse uma multidão do lado de fora querendo nos tomar do braço do Senhor, com balas e bombons, com pirulitos de algodão doce. Não, ele vem com sutileza, com coisas boas, agradáveis, mas que é falsificado, não alimenta, estraga os dentes, estraga a mente, estraga o sangue. Porque o que vem de Deus não é falsificado, é o certeiro, é o bom, é o que sustenta, é o melhor alimento. Não é o primeiro melhor alimento, não é o leite materno? Aliás, não é o leite materno, é a palavra de Deus. Quer crescer, quer viver, ame a Deus, busque afetuosamente o leite racional, não falsificado. Aí ele chega no versículo 4 e agora ele fala assim para a gente. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Ele já dá a direção. Ele fala da pedra principal, do fundamento em que nós devemos nos chegar para ele. As pessoas olham para Jesus, a pedra principal, e não vê graça, não vê vida, não vê estrutura, mas é nesse que eu e você devemos olhar. Nesse que o mundo não quer. Quer crescer, olha para o mundo. O mundo quer Jesus, o mundo quer os moldes de Jesus, o mundo quer se fundamentar em Jesus? Não. Então é para lá que eu vou. É para essa pedra que eu vou me fundamentar, é nela que eu vou ser edificado. É isso que Pedro está falando. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Eleita é essa. Deus elegeu essa pedra. A humanidade tem que crer nessa pedra, em Jesus Cristo. Não tem outra pedra, não tem outro caminho. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, esse ensinamento de Pedro é muito importante para a gente. Deus nos chama a seguir num caminho contrário ao mundo, deixando o pecado, desejando a ele, mas se chegando ao fundamento, a pedra viva, que os homens rejeitaram, mas que foi eleita por Deus, para o nosso crescimento. Versículo 5 diz assim, mas também vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifício espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. A pedra que os homens rejeitaram é o fundamento. E vocês agora, nesta pedra, são edificados. Eu amo isso. Eu acho lindo isso. Ele dá o fundamento. E agora ele nos chama também de pedras vivas. Sabe o que quer dizer? É que nós também seremos rejeitados pelos homens. A pedra que foi rejeitada é a pedra que é o fundamento. E agora nós, como pedras vivas, somos edificados sobre esta pedra. Para quê? Para que, como sacerdotes santos, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Entende o que Pedro está falando? Vocês não têm o direito de dizer eu faço, eu sou, porque vocês são pedras na pedra. Vocês são pedras para quê? Para sacrifício e para ofertas. Sabe o que é sacrifício e oferta? É deixar, é abandonar. Como pedras, nós temos esta função de fazer com que aqueles que vêm a nós vejam em nós o fundamento, a pedra principal. Como sacerdotes,
fazendo sacrifícios vivos, de fazer com que as pessoas entendam que devam deixar os seus pecados, abandonar os seus pecados, para viverem para Deus. Não era esse o exemplo do tabernáculo ou do templo? O povo vinha. Vinha para quê? Para encher o bolso do sacerdote de alimento, de cereais, para encher o templo de mantimento. Não, o mantimento era para que eles comessem, para que eles tivessem o sustento das suas vidas, mas era para que o povo entendesse que o que estava sendo feito ali era para abandonar o pecado, é para não viver mais como os povos em volta. Aquela pedra que os edificadores rejeitaram, que eles olharam assim, essa não vai dar certo, essa pedra nem adianta que não vai dar certo. Era aquela pedra que daria todo o fundamento para o edifício de Deus. Eu estou citando bem essa questão da rejeição de Cristo para que a gente entenda que o que a gente prega é contrário ao mundo. O mundo não aceita, o mundo pode até falar de Jesus. Eles podem dizer, eu amo Jesus. Olha, Jesus é tudo para mim. Jesus, no sangue dele tem poder. Né? As pessoas falam esse monte de coisa, sai em nome de Jesus, vem em nome de Jesus, eu quero em nome de Jesus, profetizo em nome de Jesus, Jesus é meu amor, e se fala tudo de Jesus. Mas conhecer Jesus, não conhecem, porque se conhecessem, teriam esse entendimento de que ele foi rejeitado. Ele foi eleito por Deus, e os homens rejeitaram. Aqueles que creram porque entenderam que ele foi rejeitado e que ele é o fundamento. E quando nos tornamos, quando somos edificados nele, também somos rejeitados. Porque o mundo não aceita, o mundo não entende isso. E essa pedra é a principal, é o fundamento do cristão. Quer crescer? É Jesus Cristo. Esse é o fundamento, é se parecer com ele. Existe uma pedra rejeitada pelos homens, é Jesus Cristo. É essa que vocês devem desejar, amar, ser construídos nele, edificados nele. Isso nós precisamos entender para que a gente entenda que essa pedra, como diz no versículo 8, é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeço e escândalo. Quando as pessoas olham para Jesus, veem como algo que não dá resultado. É como se eles estivessem andando e tropeçassem nele. Falam assim, que coisa é essa? Uma pedra no meio do caminho. Não é assim quando a pessoa tropeça? Quando machuca o dedo, é capaz até de xingar. Miserável. Não é assim que as pessoas fazem? Mas é essa pedra. Ela está no meio do caminho. As pessoas olham e rejeitam, tropeçam nela. Ela chega a ser uma pedra de escândalo. Porque quando se fala que ele é o fundamento, não pode ser. Como que ele é o fundamento? De que forma essa pedra seria o fundamento? A rocha seria uma rocha para construção. Não, se tornou escandaloso para o mundo. Mas para nós não, é eleita, é preciosa. Ela é que edifica, ela é que nos dá o padrão, ela é que nos dá o sustento para todo edifício. Não tem uma construção que não tenha fundamento. E o que ele está dizendo é que este fundamento é Jesus. Eu sei que eu estou sendo taxativo, mas eu preciso que vocês entendam isso e que isso fique gravado nos nossos corações, porque vocês vão dizer, eu já sei, pastor, o senhor já disse, mas precisa estar gravado, alicerçado, para que quando a gente sair daqui ou estiver andando na rua, a gente vê o padrão do mundo, vocês vão lembrar, eu preciso deixar para desejar o mundo para desejar a Deus. E para eu desejar a Deus, eu preciso saber que o Senhor é bom e que Ele deixou uma pedra, que é o fundamento, aonde eu sou, nessa pedra, edificado. Onde a minha vida é edificada. Onde eu preciso entender que eu só posso funcionar como pedra viva se eu entender isso. E eu me torno um sacerdócio real quando eu entendo isso, quando eu vivo isso, quando eu sou chamado para isso. É o versículo 9 e o versículo 10, ele diz... Mas vós sois. Quando ele fala mas vós sois, é porque no versículo 8 é tropeço para o mundo, escândalo para o mundo. E ainda diz mais, só o finalzinho do 8 diz assim, para o que também foram destinados. Foram destinados
para isto mesmo. Mas nós não, ele diz, mas vós sois a geração eleita. Eleita vocês lembram, né? Eleita não é agora, eleita é na fundação. Antes de tudo, Deus elegeu. E agora nos trouxe esta responsabilidade. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Porque os judeus diziam que aquele era o sacerdócio e que aquela era a nação. Pedro está dizendo que vós, eu e vocês, somos o sacerdócio real do reino de Cristo, porque fomos fundamentados na rocha. Nós somos essa geração, nós somos esse sacerdócio. O povo adquirido, para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a nossa função como sacerdócio? Anunciar. Quando as pessoas olham para a igreja, diz lá se fala de Deus. Não é isso? E aí, como nós somos pedras vivas, aonde nós estamos, as pessoas têm que olhar e ver. Lá está um templo de Deus, aonde estivermos. Por isso somos pedras vivas. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita no templo que Ele fez, no templo que Ele elegeu, que somos nós. Entendem isso? Então nós fomos chamados como pedras vivas para quê? Para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha como ele voltou no versículo 1. Chamou das trevas, deixando, para a sua maravilhosa luz, desejando. Deixando as trevas, deixando o mal, deixando o pecado, para desejar afetuosamente, como meninos nascidos novamente, o leite racional, a palavra de Deus. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, o que esta palavra traz para nós hoje é que nós precisamos deixar o pecado para desejar a pedra fundamental, Jesus Cristo, e se parecer com Ele. E não só se parecer com Ele, como anunciar as virtudes dele, como templos de Deus, como pedras vivas, espalhadas por este mundo afora, onde as pessoas vão olhar e ver pequenos Cristos, pequenos templos onde se anuncia Cristo. Aliás, fragmentos de templos onde se anuncia Cristo. Não é porque o nome Pedro é fragmento de pedra. Provavelmente Pedro, quando escreveu isso, lembrou do papo que ele teve com Jesus, quando Jesus disse para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está falando, tu é um fragmento, mas sobre este fundamento eu vou edificar a minha igreja. Então, não só Pedro, como todos nós, como fragmentos de pedra, estamos sendo edificados. Um único templo para Deus, onde as pessoas olham em nós, fragmentos de pedra, mas a perfeição de Jesus. Daqueles que sabem que o Senhor é bom, que desejam afetuosamente o leite racional. É bom demais, né? Eu sei que eu fico um pouco enrolado, porque trazer os detalhes, e eu sei que eu esqueci alguma coisa, de repente eu não anotei alguma coisa, mas esta é a base, este é o fundamento. Não existe outro. Qualquer um que vier a falar outra coisa, balela, mentira. É algodão doce. E a gente não está na época de algodão doce, bombom, bala. A gente está na época do leite principal, do leite fundamental. Vocês vivenciaram isso, né? Eu vivenciei muito pouco, porque o homem não liga muito para essas coisas. Quando nasce o neném, aí vem sempre o vizinho, ou vizinho não, né? Mais a vizinha. Dá um gu para esse neném, não é assim? Não, o médico falou que só leite nada, não dá só leite materno não, esse menino tem que ficar robusto, dá feijão amassadinho, dá não sei o quê, e o médico fala, não, dá só o leite, é a mesma coisa, não, o leite principal é aquele, esse é o falsificado, esse eu não quero, eu só quero
esse leite. Como crianças, desejai afetuosamente o leite racional, que vem de Cristo, a pedra fundamental, porque nós somos edificados nele. Amém, igreja? Ficou bem gravado no nosso coração? Então o que a gente vai fazer? Deixar e desejar afetuosamente.